Você disse que adora minha comida. Ela sorriu, colocando o prato na minha frente. Meu nome é Elliot. Tenho 41 anos e sou paramédica em Charleston, Carolina do Sul, há 15 anos. Conheci Natalie há 6 anos em uma cafeteria perto do hospital. Ela estava lendo um livro sobre remédios de ervas e achei aquilo encantador. Nos casamos 8 meses depois. A salada de frango que ela colocou na minha frente parecia normal, pedaços brancos misturados com aipo, talvez algumas ervas. Mas o cheiro me atingiu antes que eu pudesse pegar o garfo. Algo azedo, algo errado. Eu já tinha sentido o cheiro de comida estragada muitas vezes no meu trabalho, atendendo chamados em lares abandonados ou lidando com casos de intoxicação alimentar. Essa foi por pouco. Coma enquanto ainda está frio, disse Natalie, com a voz estranhamente alegre. Observei-a ir até o balcão e começar a preparar seu próprio almoço. Fatias de peru, queijo fresco, alface crocante, uma refeição completamente diferente. Ela cantarolava enquanto trabalhava, algo que raramente fazia atualmente. Tínhamos nos distanciado no último ano, longos silêncios no jantar, quartos separados nos últimos 3 meses. Ela culpava minha agenda de trabalho. Eu culpava suas mudanças de humor. Você não vai comer salada de frango? Perguntei. Já comi um pouco mais cedo, respondeu ela, sem olhar para mim. Fiz uma porção grande esta manhã. Larguei o garfo e a observei. Natalie tinha 36 anos, trabalhava meio período em um centro de bem-estar no centro da cidade e tinha começado recentemente a fazer cursos online de nutrição. Ela falava com frequência sobre o poder dos ingredientes naturais e como a comida pode curar ou prejudicar. Eu sempre apoiei seus interesses, mesmo quando pareciam um pouco extremos. Ela se virou e me pegou olhando para o prato intocado. Algo errado? Perguntou ela, inclinando a cabeça. Só cansada da jornada dupla, respondi. Deixe-me lavar as mãos primeiro. Fui até o banheiro e joguei água fria no rosto. Algo estava acontecendo ali. Algo que eu não conseguia nomear direito. Natalie vinha agindo de forma estranha há semanas. Pequenas coisas. Esquecendo de me avisar sobre ligações. Mudando meus pertences de lugar sem perguntar. Ontem, encontrei minha caneca de café favorita no lixo, rachada ao meio. Ela disse que devia ter caído, mas eu a usei naquela manhã sem nenhum dano. Quando voltei para a cozinha, ela estava sentada à mesa com seu sanduíche, me observando com expectativa. O cheiro do meu prato parecia mais forte agora. Peguei o garfo novamente e mexi um pouco do frango. Por baixo, pude ver pedaços mais escuros misturados à carne branca. O aipo parecia murcho e havia uma película oleosa por cima que não estava lá antes. Não era comida fresca. Era algo completamente diferente. Eu sempre fui o tipo de pessoa que dava aos outros o benefício da dúvida. Crescendo em uma família onde meu pai tinha 2 empregos e minha mãe cuidava de 3 crianças, aprendi cedo que as pessoas cometiam erros quando estavam estressadas. Quando me tornei paramédica, essa mentalidade me serviu bem. As pessoas nos ligavam nos seus piores dias, e descobri que paciência e compreensão geralmente funcionavam melhor do que julgamento. Natalie parecia alguém que compartilhava desses valores. No início do nosso relacionamento, ela preparava almoços saudáveis para os meus turnos e deixava bilhetes encorajadores nos bolsos do meu uniforme. Ela falava sobre querer ajudar as pessoas por meio da nutrição e da cura natural. Eu respeitava isso. Depois de lidar com overdoses e acidentes todos os dias, eu apreciava seu foco em prevenção e bem-estar. Mas as coisas começaram a mudar há cerca de 1 ano. Pequenos comentários no início. Ela mencionava como os paramédicos eram apenas curativos para problemas maiores e como o sistema médico era projetado para manter as pessoas doentes. Tentei me envolver com a perspectiva dela, mas ela parecia menos interessada em discussões e mais focada em estar certa. Ela começou a passar mais tempo online lendo fóruns sobre saúde alternativa e teorias da conspiração. A distância entre nós aumentou. Ela parou de preparar meus almoços. Parou de perguntar sobre o meu dia. Quando eu tentava falar sobre ligações que me incomodavam ou colegas que estavam com dificuldades, ela mudava de assunto ou sugeria que talvez eu devesse procurar uma carreira diferente. Ela disse que o estresse estava me deixando tóxica e que conseguia sentir minha energia negativa afetando sua própria saúde. Há 3 meses, comecei a dormir no quarto de hóspedes. Ela disse que meu horário de sono estava interrompendo seus ritmos naturais. Aceitei a explicação, mesmo que doesse. Disse a mim mesma que relacionamentos passam por momentos difíceis e que poderíamos superar isso se ambos tentássemos. Mas agora, sentada àquela mesa com comida estragada à minha frente e observando-a comer seu sanduíche fresco,
percebi que talvez apenas uma de nós estivesse tentando. Os telefonemas que ela esqueceu de mencionar provavelmente eram importantes. A caneca quebrada provavelmente não foi um acidente, e esta salada de frango definitivamente não foi um erro. Pensei nas últimas semanas. Como ela insistira em fazer todas as compras de supermercado sozinha. Como ela começara a cozinhar as refeições separadamente, alegando que estava seguindo uma dieta especial. Como ela fazia perguntas detalhadas sobre minha agenda de trabalho e quando eu estaria em casa. Eu pensava que ela estava tentando ser mais organizada, mais solidária. Agora, eu me perguntava se ela estava planejando algo completamente diferente. A mulher à minha frente, mastigando seu sanduíche de peru e me observando com olhos brilhantes e expectantes, não era a pessoa com quem eu havia me casado. Aquela pessoa tinha sido gentil. Aquela pessoa estava esperando que eu comesse algo que cheirava como se tivesse ficado ao sol por dias. Peguei um pedacinho de frango com o garfo e o aproximei do nariz. O cheiro era inconfundível agora. Podre. Deliberadamente podre. Não era comida que tivesse estragado acidentalmente. Era comida que tinha sido deixada de fora, talvez misturada com outra coisa, e então me servida com um sorriso. Está tudo bem? Perguntou Nathalie, com a voz ainda artificialmente doce. Você parece estar demorando muito para dar a primeira mordida. Larguei o garfo e olhei diretamente para ela. Há quanto tempo isso está parado? Como assim? Ela riu. Fiz fresco esta manhã, exatamente como eu disse. Cheira a estragado. Sua expressão mudou ligeiramente. A máscara alegre caiu por um instante e eu vi algo mais por baixo. Algo frio, algo calculista. Talvez seu nariz esteja dolorido por causa de todos aqueles produtos químicos com os quais você lida no trabalho. Ela disse, você sabe como esse trabalho afeta seus sentidos. Levantei-me da mesa. Minhas mãos estavam firmes, mas minha mente estava a mil. Não foi um mal-entendido. Não foi um acidente. Minha esposa tinha me servido comida estragada de propósito e agora estava me manipulando por causa disso. A mulher com quem eu havia compartilhado a cama por anos. A mulher em quem eu havia confiado minha vida estava tentando me envenenar. Acho que vou dispensar o almoço hoje, eu disse baixinho. Mas você adora minha comida, ela insistiu, com a voz mais áspera. Você sempre diz o quanto aprecia o esforço que eu faço. Fui até a pia e lavei bem as mãos. Atrás de mim, eu podia ouvi-la andando pela cozinha, provavelmente guardando sua própria refeição. Quando me virei, ela estava perto da geladeira, de braços cruzados, me observando. Sabe, ela disse. Eu coloquei ingredientes especiais naquele lote, coisas que são realmente boas para você. Ervas e suplementos que podem ajudar com seus níveis de estresse. Ingredientes especiais? Apenas alguns aditivos naturais, coisas que você provavelmente não entenderia. Senti um arrepio na espinha. Ingredientes especiais, aditivos naturais. Ela estava admitindo ter colocado algo na minha comida, algo além da deterioração óbvia. Não foi apenas negligência ou mesmo malícia. Foi planejado, calculado, perigoso. Pedi licença e fui ao banheiro novamente. Desta vez, peguei meu celular e comecei a pensar no que precisava fazer. Eu não podia comer aquela comida. Não podia fingir que aquilo era normal e definitivamente não podia acreditar que aquela era a primeira vez que ela fazia algo assim. Quando voltei para a cozinha, Nathalie estava colocando a louça na máquina de lavar louça, cantarolando de novo. Ela olhou para mim com o mesmo sorriso radiante. Se sentindo melhor? Perguntou. Muito melhor, perguntei. Na verdade, acho que estou com fome, afinal. Sentei-me novamente à mesa e peguei meu celular, colocando-o casualmente ao lado do meu prato. Sabe de uma coisa? Antes de comer, deixe eu ver se tem alguma ligação do trabalho. Às vezes, eles precisam que eu chegue mais cedo. Claro, disse Nathalie, mas percebi uma leve tensão em sua voz. Não tenha pressa. Abri meu celular e fingi que estava navegando pelas mensagens enquanto, na verdade, navegava até o aplicativo de gravação de voz. Com dedos experientes, comecei a gravar e coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa, o microfone ainda captando o som. No meu trabalho, documentação era tudo. Eu tinha aprendido a reunir evidências antes de agir. Então, me conte mais sobre esses ingredientes especiais, eu disse, pegando o garfo novamente, mas sem dar uma mordida. Estou sempre interessada em sua pesquisa nutricional. Seu rosto se iluminou com genuíno entusiasmo. Esta era a oportunidade que ela esperava. Bem, ela começou a se aproximar da mesa.
Tenho lido sobre como certas combinações podem realmente afetar o organismo de alguém. Não de um jeito ruim, claro, mas de um jeito que pode ajudar a pessoa a entender melhor o próprio corpo. Isso parece fascinante. O que exatamente você adicionou? Ah, só algumas ervas que podem ajudar com a sensibilidade digestiva. E eu misturei em alguma proteína envelhecida para ver como seu corpo lidaria com o desafio. Seu sistema imunológico provavelmente depende demais de alimentos frescos. Mantive minha expressão neutra, mas meu coração batia forte. Ela estava admitindo abertamente ter contaminado minha comida. Proteína envelhecida. A salada de frango da fornada de domingo. Está na geladeira há alguns dias. Achei que seria interessante ver como seu sistema reage a algo que não esteja perfeitamente fresco. A maioria das pessoas é mimada demais quando se trata de segurança alimentar. Então, isso é como um experimento. Exatamente, ela disse, batendo palmas. Tenho lido sobre como pessoas em outras culturas comem alimentos envelhecidos o tempo todo e são perfeitamente saudáveis. Os americanos são obcecados demais com datas de validade e refrigeração. Achei que isso poderia ajudar você a desenvolver tolerância. Assenti como se isso fizesse todo sentido enquanto minha mente girava. Ela estava descrevendo intoxicação alimentar deliberada como se fosse um tratamento de saúde. E as ervas que você mencionou, apenas algumas coisas para ajudar no processo. Um pequeno suplemento extra de ferro, alguns auxiliares digestivos, nada prejudicial, apenas coisas que podem tornar a experiência mais educativa. Educativa. Sim. Você trabalha com pessoas doentes todos os dias, mas nunca realmente experimentou uma doença. Achei que isso poderia lhe dar mais empatia por seus pacientes. A gravação estava capturando cada palavra. Ela não estava apenas admitindo adulteração de alimentos. Ela estava fornecendo uma confissão detalhada de suas motivações. Em sua mente, ela estava me ajudando. Na realidade, ela estava descrevendo agressão. É muita gentileza sua, eu disse. Eu não fazia ideia de que você tinha planejado tanto. Estou pensando nisso há semanas, ela continuou, visivelmente satisfeita com meu aparente interesse. Desde que você mencionou aquela família que teve intoxicação alimentar no restaurante do centro, você pareceu tão indiferente ao sofrimento deles, como se fosse parte da vida. Pensei que talvez você precisasse entender como é isso. Lembrei-me daquele telefonema. Uma família de 4 pessoas, incluindo 2 crianças pequenas, havia sido hospitalizada após comer frutos do mar contaminados. Eu não havia menosprezado o sofrimento deles. Eu estava frustrada com a negligência do restaurante, mas, de alguma forma, na mente de Nathalie, minha resposta profissional fora interpretada como insensibilidade que precisava ser corrigida. Então, isso já estava sendo planejado há algum tempo. Ah, sim, tenho pesquisado os melhores métodos, as combinações certas. Até testei algumas das ervas em mim mesma para ter certeza de que não causariam danos permanentes. Não estou tentando te machucar, Elliot. Estou tentando te ajudar a crescer. Ela estendeu o braço por cima da mesa e tocou a minha mão. Sua pele estava fria, apesar da cozinha quentinha. Eu te amo demais para deixar você se fechar para experiências que poderiam te tornar uma pessoa melhor. A mulher com quem eu havia me casado se foi. Essa pessoa usando seu rosto e sua voz era outra pessoa completamente diferente. Alguém que acreditava que me envenenar era um ato de amor. Pedi licença para usar o banheiro novamente, levando meu telefone comigo. Assim que a porta foi trancada, parei a gravação e rapidamente a enviei para minha conta de e-mail. Depois encaminhei uma cópia para meu irmão, James, que morava do outro lado da cidade. Se algo acontecesse comigo, haveria provas. Minhas mãos tremiam agora, não de medo, mas de raiva. Há quanto tempo ela estava planejando isso? Quantos outros experimentos ela havia conduzido sem o meu conhecimento? Pensei nos últimos meses, tentando me lembrar de momentos em que me senti mal ou indisposto depois de comer a comida dela. Houve alguns casos. Uma virose estomacal que durou 3 dias em fevereiro, uma dor de cabeça que não passava depois de um jantar que ela preparou, uma noite de náusea que eu atribuía ao estresse do trabalho. Eu estava sendo envenenada lentamente há meses e agradeci a ela por cuidar de mim. Abri meu telefone novamente e liguei para o número não emergencial da polícia de Charleston. Aqui é Elliot M. Sekni. Sou paramédica do Serviço de Emergência Médica do Condado de Charleston. Preciso relatar uma tentativa de intoxicação alimentar. Tenho provas e a situação continua. O atendente anotou minhas informações e disse que um policial estaria em minha casa em 20 minutos.
Pedi que estacionassem na rua inicialmente para que eu pudesse terminar de reunir as provas. Quando voltei para a cozinha, Nathalie estava ao telefone falando em voz baixa com alguém. Ela encerrou a ligação rapidamente quando me viu. Quem era? Perguntei. Era só minha irmã. Eu estava contando a ela sobre nossa conversa. O que você disse a ela? Que estava finalmente começando a entender minha perspectiva sobre saúde e bem-estar. Ela tem me incentivado a ser mais assertiva em compartilhar meu conhecimento com você, para que outras pessoas saibam. Isso não era apenas um delírio isolado da Nathalie. Ela estava discutindo seus planos de adulterar minha comida com familiares. Fiquei me perguntando quantas pessoas na vida dela haviam incentivado esse comportamento ou pelo menos falhado em desencorajá-lo. Acho que estou pronta para experimentar aquela salada de frango agora. Eu disse, sentando-me novamente. Sério? Seus olhos brilharam. Fico tão feliz que você esteja aberta a novas experiências. Peguei meu celular e comecei outra gravação. Antes de comer, você pode me contar novamente sobre todos os ingredientes especiais? Quero ter certeza de que apreciei tudo que você colocou nisso. Ela começou outra explicação detalhada, desta vez adicionando informações sobre as ervas específicas que havia usado e onde havia aprendido sobre seus efeitos. Ela mencionou fóruns online, sites de saúde alternativa e um livro sobre alimentos como remédio que a inspiraram. A autora fala sobre como as pessoas modernas perderam contato com a capacidade natural do corpo de processar diferentes alimentos. Ela explicou, ao expô-lo a desafios controlados, posso ajudá-lo a desenvolver uma digestão mais forte e uma saúde geral melhor. E o frango mais velho, quantos anos exatamente? 5 dias. Não o suficiente para ser perigoso, mas velho o suficiente para fornecer um bom teste para o seu organismo. Também adicionei um pouco do suco do fundo do recipiente, onde as bactérias estariam mais concentradas. Ela estava descrevendo a contaminação bacteriana deliberada como se fosse um tratamento médico. Em sua mente, ela era uma curandeira. Na realidade, ela era uma pessoa perigosa que havia transformado alimentos em armas. A gravação capturou tudo. Seus métodos, suas motivações, sua completa falta de compreensão sobre o que estava realmente fazendo. Quando a polícia chegasse, teria uma imagem clara da adulteração premeditada de alimentos. Parece muito cuidadoso, eu disse. Você realmente pensou em tudo. 20 minutos depois, ouvi a porta de um carro se fechar lá fora. Olhei pela janela e vi o policial Stevens, do Departamento de Polícia de Charleston, caminhando em direção à minha porta. Eu havia trabalhado com ele em várias ligações ao longo dos anos e sabia que ele lidaria com isso profissionalmente. Com licença, eu disse a Nathalie. Acho que tem alguém na porta. Abri antes que ele pudesse bater. Policial Stevens, obrigada por vir. Elliot, recebi sua ligação. Isso é sobre adulteração de alimentos. Sim, minha esposa admitiu ter me servido comida estragada misturada com substâncias desconhecidas. Registrei as provas da confissão dela. Ela ainda está na cozinha. A expressão dele ficou séria. Ela sabe que o senhor contatou a polícia? Não, ela acredita que vou comer a comida contaminada. Certo, deixe-me entrar e podemos lidar com isso direito. Levei-o para a cozinha, onde Nathalie ainda estava sentada à mesa. Quando ela viu o policial uniformizado, seu rosto empalideceu. Nathalie, eu disse calmamente, este é o policial Stevens. Pedi que ele viesse porque estou preocupada com a comida que o senhor preparou para mim. Não entendo, gaguejou ela, olhando para nós dois. O policial Stevens se apresentou e perguntou se poderíamos todos nos sentar. O Sr. McKinney relatou que pode haver um problema com a segurança alimentar em sua casa. Pode me falar sobre a refeição que o senhor preparou hoje? É só salada de frango, disse Nathalie, com a voz mais aguda. Não há nada de errado com isso. Senhora, pode descrever os ingredientes e o método de preparo? Observei enquanto ela tentava voltar atrás, alegando agora que tudo estava fresco e seguro. Ela havia mudado completamente a história em relação às confissões detalhadas que me dera minutos antes. Isso é interessante, disse o policial Steven, porque o Sr. McKinney me forneceu a gravação de uma conversa diferente. Ele reproduziu trechos do áudio em seu celular. A voz de Nathalie preencheu a cozinha, descrevendo claramente como ela havia usado frango de 5 dias, adicionado concentrados bacterianos e misturado ervas desconhecidas como parte de um experimento para testar meu sistema imunológico. Enquanto suas próprias palavras eram reproduzidas, a expressão de Nathalie se desfez. Isso foi tirado do contexto, ela sussurrou. Senhora,
Está uma gravação muito clara da senhora admitindo ter adulterado alimentos com a intenção de causar doenças. Isso é um crime grave. Eu estava tentando ajudá-lo, disse ela, com a voz embargada. Tudo o que lhe dizia que a exposição controlada poderia desenvolver imunidade. Eu não estava tentando machucá-lo. O policial Stevens olhou para o prato de salada de frango, que ainda estava na mesa onde eu o havia deixado. Precisamos fazer um teste e preciso que vocês dois venham à delegacia para que possamos obter depoimentos formais. Estou presa? Perguntou Nathalie. Neste momento, a senhora está detida para interrogatório. Dependendo do que a análise dos alimentos mostrar e do que a senhora nos disser na delegacia, acusações podem ser feitas. Quando ele começou a ler os direitos dela, Nathalie olhou para mim com genuína confusão. Não entendo por que a senhora chamou a polícia. Eu estava tentando ajudá-la a se tornar mais saudável. Nathalie, eu disse baixinho. Envenenar alguém não é assistência médica. É agressão. Ela começou a chorar então. Não as lágrimas manipuladoras de alguém tentando evitar consequências, mas os soluços genuínos de alguém cuja realidade era, entrando em colapso. Em sua mente, ela era uma esposa atenciosa conduzindo pesquisas médicas. Na realidade, ela vinha envenenando lentamente o marido há meses. O policial Stevens pediu reforços e uma equipe de coleta de evidências. A salada de frango seria testada para contaminação bacteriana e substâncias desconhecidas. Minhas gravações seriam analisadas e usadas como evidência. Os resultados do laboratório chegaram 3 dias depois. A salada de frango continha níveis perigosos de salmonela, E. coli e uma mistura de ervas desconhecida que incluía suplementos concentrados de ferro e estimulantes digestivos. Segundo o toxicologista, consumir a porção inteira poderia ter resultado em intoxicação alimentar grave, desidratação e possível hospitalização. O detetive Rodrigues me ligou no trabalho para discutir as descobertas. Sr. McKechnie, temos provas suficientes para acusar sua esposa de negligência, adulteração de alimentos e tentativa de agressão. As gravações que o senhor forneceu mostram clara intenção e premeditação. O que acontece agora? Vamos prendê-la esta tarde. Dadas as provas, o promotor acredita que este caso provavelmente resultará em condenação. Ela pode pegar até 2 anos de prisão e avaliação psicológica obrigatória. Quando cheguei em casa naquela noite, Nathalie estava sentada na escada da frente com uma mala ao lado. Ela havia sido liberada sob fiança, mas ordenada a não ter contato comigo e a ficar longe da nossa casa. O advogado disse que preciso me mudar, disse ela sem olhar para cima. Minha irmã vem me buscar. Ótimo! Ainda não entendi por que o senhor fez isso. Eu estava tentando te ajudar. Sentei-me ao lado dela, mas não perto o suficiente para tocar. Nathalie, você me envenenou. Várias vezes, aparentemente. Isso não é ajuda. Isso é mal. Mas a pesquisa que fiz, a pesquisa estava errada. Os fóruns que você leu estavam errados. As pessoas que te encorajaram estavam erradas. E você estava errado. Ela finalmente olhou para mim, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pensei que se você entendesse o que as pessoas doentes passam, seria mais compassiva. Tenho sido compassiva durante toda a minha carreira. O que você fez não foi para me fazer melhorar. Foi para me controlar. Um carro parou e a irmã dela saiu. Ela sempre não gostou de mim e eu pude ver a hostilidade em seu rosto quando ela se aproximou. Vamos, Nathalie. Vamos. Nathalie se levantou e pegou sua mala. Lamento que você se sinta assim, disse ela. Lamento que você tenha me envenenado, respondi. Ela foi embora sem dizer mais nada. 6 meses depois, Nathalie se declarou culpada de negligência e adulteração de alimentos. Ela recebeu 18 meses de liberdade condicional, serviço comunitário e aconselhamento obrigatório. O juiz também emitiu uma ordem de restrição permanente. Entrei com o pedido de divórcio imediatamente após a sentença. Ela não contestou. Meus colegas na delegacia me apoiaram durante todo o processo. Alguns admitiram ter notado mudanças na minha saúde no último ano, mas as atribuíram ao estresse no trabalho. O capitão Williams me deu uma semana de licença remunerada para me recompor e recomendou um conselheiro especializado em casos de violência doméstica. Isso não foi culpa sua, disse-me o Dr. Hansen durante nossa primeira sessão. Reconhecer o abuso quando ele vem disfarçado de cuidado é incrivelmente difícil, especialmente quando envolve alguém em quem você confia completamente. O aconselhamento ajudou. A distância de Nathalie e sua influência tóxica também. Comecei a dormir melhor, a comer melhor e a me sentir mais eu mesma novamente.
Mudei-me para um apartamento menor no centro da cidade, mais perto da delegacia. Mantive os móveis simples e a geladeira abastecida com comida que eu mesma preparava. Aprendi a cozinhar corretamente, seguindo receitas reais em vez de teorias experimentais de nutrição. Nos fins de semana, eu era voluntária em um banco de alimentos local. Havia algo de curativo em manusear alimentos seguros e nutritivos, e saber que isso ajudaria as pessoas em vez de prejudicá-las. Comecei a namorar novamente depois de 8 meses. Nada sério, apenas café e jantar com pessoas que entendiam que a confiança tinha que ser conquistada aos poucos. Percebi que estava prestando atenção aos pequenos detalhes, observando como as pessoas tratavam a comida, como falavam sobre saúde, se respeitavam limites. A experiência me transformou, mas não da maneira que Nathalie pretendia. Em vez de me tornar mais empática com a doença, me tornou mais consciente das pessoas que a causam. Aprendi que, às vezes, a pessoa mais perigosa da sua vida é aquela que afirma te amar mais.